Iniciar a nossa gravação e vou compartilhar com vocês. Vocês me falam se estão vendo. Conseguem ver? Ok. Então, boas-vindas a todos vocês ao nosso curso de atualização em fitoterapia, aspectos clínicos. Esse é um curso, ele é ofertado, né, pela Fiocruz de Brasília e também pelo Ministério da Saúde, especialmente o DAF e a Sectix. E o objetivo desse curso, assim como aquele que aconteceu ano passado, é capacitar profissionais da área da saúde, atendendo assim às diretrizes da política do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e também do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Esse curso, especificamente, né, o de aspectos clínicos, ele tem, então, o objetivo de capacitar o profissional da saúde em relação aos aspectos clínicos, ressaltando o seguro e eficaz das plantas medicinais e dos fitoterápicos. Então, como que será conduzido esse curso? As características dele. Então, é nível de aperfeiçoamento de 180 horas, foram disponibilizadas 1.000 vagas. Esse curso é para médicos, farmacêuticos e enfermeiros. Existe aí, né, a possibilidade de aumentar essa gama de profissionais para ser inserido nesse curso. O ensino é híbrido e nós teremos 4 encontros síncronos. Nós temos, então, hoje o nosso primeiro, 4/6. Então, vocês agendem aí os nossos próximos encontros, que será no dia 2/7, 6/8 e 3/9, quarta-feira, que acontecem os nossos encontros. Então, como que está organizado o nosso curso? São 4 módulos, então hoje, né, teoricamente, a gente finalizaria o primeiro módulo, que é a introdução à fitoterapia, e vocês terão mais 3 módulos pela frente, que são, né, a teoria que vocês vão ler, depois tem os testes no final dessa leitura, e aí tem o nosso encontro em todo o final de bloco, de módulo. E teremos a prova final no dia 7/30/9, que vocês poderão fazer essa prova final. Lembrando que 30/9 é o último dia é a conclusão do curso. Então, como é que vai ser a composição da nota e os critérios para aprovação nesse curso? Então, nós teremos uma média final aí de 70% da verificação de aprendizagem, que é essa que acontece no último dia, mais 30% das médias dos testes que vocês farão no final de cada módulo, tá? Então, o participante, ele deverá ter um rendimento de 75% para receber o certificado, mas caso ele não consiga, o que que pode acontecer? Vocês podem repetir até uma vez, mais uma vez, essa verificação de aprendizagem que acontece no último momento do curso, né? Lembrando que vai até o dia 30/9, que é a última data, tá bom? Alguma dúvida sobre essas características do curso? Qualquer coisa também tem o livro lá do aluno, né? Então, vocês podem estar acessando e qualquer coisa também a gente fica à disposição. Agora, pessoal, eu queria convidar vocês para a gente, como a gente fez no ano passado, aqui nós estamos num grupo, né? Nós estamos aqui em, acho que 8 pessoas. Eu não consigo ver vocês aqui. Eu queria convidar vocês, porque nós estaremos juntos, aproximadamente aí 2 horas, para que a gente possa fazer as regras combinadas do nosso grupo I. É aquilo que a gente deseja que as pessoas façam para a gente, mas que também a gente fará para os nossos amigos, os nossos companheiros, né? Então, a gente vai escrever aqui algumas coisas, depois eu vou publicar isso no nosso grupo, mas que a gente siga à risca essas combinadas, essas regras combinadas, pode ser? Então, eu vou convidar que vocês abrem os microfones e a gente vai escrever aqui e depois eu vou salvar isso e mandar para vocês. Alguém pode dizer alguma regra? Vou falar uma. Pontualidade.
Mais alguém? Não tem regras esse curso? Tudo pode? Tentar se ater ao tema. Então, assim, a ter ao tempo. Ter foco, né? Para a gente não ficar saindo demais do tema, seria isso. Certo. Abrir as câmeras, posso convidar vocês a isso? Pode, mas não hoje. A gente se Tudo prepara. bem. Levantar a mão quando quiser falar, durante as discussões, para não virar uma confusão a nossa sala. Mais o quê? Mais nada? Estudar antes dos encontros. É uma proposta, tá? É um convite, na verdade. Mas o que, gente? Respeitar a opinião É isso, dos ok. nossos os amigos, né? Tirar todas as dúvidas, professora? Sim. Uma coisa, não ter medo, nem vergonha de se expressar, porque aqui a gente está para aprender, somos todos iguais. Ah, uma coisa muito importante, esquecer os títulos, tá, gente? Aqui somos todos alunos, aprendizes no campo da fitoterapia. Mais o quê? Que a gente tenha bastante delicadeza, porque muitas vezes a gente vai, é, nós vamos às vezes trazer algum caso, né, de algum amigo, um parente, então que isso fique entre nós, essas colocações, que a gente sinta vontade de falar isso. Então, tem uma expressão que a gente fala Vegas, né? O que aconteceu em Vegas, fica lá em Vegas, ou seja, o que acontecer nesse grupo, fica entre nós e a gente vai discutir entre nós, tá? Mais alguma coisa que vocês querem falar? Então, aqui serão as nossas regras, depois eu vou publicar isso. E agora, eu convido vocês, quem não abriu a câmera, tudo bem, mas que a gente possa fazer uma rodada de apresentações. Eu vou parar o compartilhamento aqui, nós estamos em 13, tá? Aqueles que não puderem abrir a câmera, tá tudo bem, mas que a gente possa abrir os nossos microfones. Eu vou começar a minha apresentação e a gente faz uma rodada, tá? E aí a gente inicia de vez a nossa atividade mesmo, porque nós temos dois casos clínicos hoje para a gente poder conversar. Então, meu nome é Milene, atualmente eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, sou farmacêutica. E atualmente eu sou curadora do Portal Fitoterapia Brasil, que é um produto vinculado à Farmácia da Natureza no município de Jurucê, São Paulo. Alguém pode começar? Meriane, vamos lá. Meriane. Sou Meriane, moro no Rio de Janeiro, sou docente do Instituto Federal do Rio de Janeiro, na graduação em farmácia, de farmacognosia, fitoterapia, homeopatia também.
e estou aqui para aprender sempre. É o segundo encontro que a gente tem. Eu fiz o primeiro curso, então, assim, foi uma experiência muito boa, né? Foi uma troca muito rica e, por coincidência, com a Milene também, né? Então, meu trabalho lá, além de docente, eu atuo na Clínica Escola do Campus com cuidado farmacêutico na área de PICS. Ah, e medicina antroposófica também, que é a minha formação primeira. É isso. Bem-vinda, Miriam. Próximo, pessoal. Posso? Sim, Larise também teve com a gente o ano passado. Oi. Oi, gente, boa noite, Oi, tudo bem? Larise. Minha câmera está um pouquinho com defeito, mas acho que dá para a gente compartilhar esse momento. Sou Larídia Manso de Lima, sou farmacêutica, sou de Maceió, Alagoas, trabalho no Hospital Psiquiátrico aqui do Estado, no Hospital de Escola, Portugal Ramalho, atuo lá como farmacêutica plantonista, e estou aos poucos, né, implementando lá a fitoterapia voltada como terapias em grupo para os pacientes que são do CAPS-AD, que são usuários de álcool e droga, e a gente tem alguns encontros uma vez a cada mês, e aí eu estou levando a psicoterapia aos poucos em forma de terapias em grupo. Está sendo sensacional, está evoluindo, né, está dando bastante resultado, e a gente ainda continua esse ano. Fora isso, também eu tenho uma loja de produtos naturais, trabalhamos a granel aqui em Maceió também, e estou no meu segundo encontro com vocês. Eu acho que já tenho alguns do ano passado também, né, Milene? Sim, sim. Estou aqui para aprender. E esse ano também consegui fazer uma inscrição através da Uncisal, a qual é vinculado ao hospital que eu trabalho, sobre as PICs, né? Está voltado um projeto sobre saúde e bem-estar, voltado para a saúde mental. Então, cada estado aqui foi selecionado as pessoas para participar desse encontro, e ao final dele tem um projeto de implantação para a gente ser lançado. Estou nesse grupo tentando justamente colocar o meu projeto que eu já faço no hospital com os pacientes, voltado todo ele para psicoterapia. Muito bom. Próximo. Quem mais? Vamos lá, gente. Vamos animar. Posso falar? Claro, Laíse. Ah, eu não vou poder abrir Tudo a minha bem, câmera, Laíse. estou com uma pequena aqui do meu lado e outra na barriga. né? Sou farmacêutica, falo aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas. Sou farmacêutica formada há 3 anos. Hoje eu sou concursada de um hospital federal e eles incluem as PICs nesse hospital, né? Então tem várias práticas ali que funcionam realmente. Também possuo consultório farmacêutico físico e faço atendimentos online também que são voltados para pacientes que possuem dores crônicas. Então, os fitoterápicos eu já utilizo bastante a prescrição deles para isso, para ansiedade. E também tenho uma empresa de chás que eu realizei um sonho há pouco tempo, tirei ele do papel. Essa empresa estou empreendendo com chás também, se chama Essenza Chás. Então, as plantas medicinais, para mim, eu trabalho com as plantas há bastante tempo, desde a minha criação, desde pequena, então é uma paixão. E aí, depois, com a formação técnica, eu alinhei as duas coisas, né? Então, assim, para mim é uma grande. Para mim vai ser de grande aprendizado estar aqui aprendendo com vocês, né? Então, quando abriu a proposta desse curso novamente, eu com certeza devo ter sido uma das primeiras inscritas ali, porque eu tenho total interesse. Então, estou aqui aberta para o aprendizado realmente, tá? Obrigada. Bem-vinda, Laís. Obrigada a você. Posso falar? Claro, Isla. Isla, isso mesmo. Boa noite a todos. Meu nome é Isla, tenho 33 anos, sou farmacêutica há 5 anos, resido em São Paulo, mais precisamente sou do ABC Paulista. Sou farmacêutica hospitalar, trabalho no SUS, em um pequeno hospital da Zona Leste, um hospital geral,
atende todos os tipos de comorbidade. Ele só apenas não tem UTI ainda, mas é porque é pequeno, mas um dia é um projeto a gente também atuar na UTI para esses pacientes um pouco mais críticos. Possui especialização em farmácia clínica e prescrição farmacêutica, e também é meu segundo encontro. É muito enriquecedor essa área, né? Eu acho que para nós farmacêuticos, como uma segunda opção de tratamento que nós podemos oferecer aos pacientes que nós atendemos. E isso me chama a atenção da farmácia, né? É por causa de um desses fatores que eu sou farmacêutica. Quero aprender muito. Tanto o outro professor, e acredito que você também dará uma excelente aula. E muito obrigada. Obrigada a você, Isla. Cauana. Olá, boa noite. Eu sou a Cauana, eu sou médica de família e comunidade daqui de Londrina, sou preceptora de residência também e eu trabalho atualmente na atenção primária, né? E a fitoterapia é um jeito ali que a gente consegue encontrar, né, de tentar melhorar a qualidade de vida do paciente, né, sem colocar tantos remédios assim de uso controlado. Então eu entrei no curso mais para aprender mesmo, porque é uma coisa que eu vejo muita deficiência na nossa formação. A gente sai sem saber e é um universo inteiro de coisas que a gente poderia estar utilizando a favor do paciente, né? Acho que é isso. Bem-vinda, Cauana. Quem mais? Posso falar? Claro, Obrigada. Gisele. Então, eu sou Gisele, eu sou farmacêutica, eu moro em Porto Alegre. Eu atuo na atenção primária, mas não na assistência. Então, assim, hoje eu não atendo pacientes, assim, mas é um assunto que eu acho muito legal, assim, que eu sempre gostei bastante. E se né, voltar a trabalhar na assistência, eu gostaria de trabalhar também atendendo, né, a fitoterapia. Eu sou preceptora da residência, então alguns 2 turnos por semana a gente faz atendimento também na unidade de saúde. E é isso. Bem-vinda, viu, Gisele? Obrigada. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Boa noite, Olá, boa noite. Quem? Elisiana. Elisiana. Boa noite a todos. Eu sou Elisiana, sou farmacêutica aqui do município de Eunápolis, no estado da Bahia. Eu trabalho na assistência farmacêutica municipal, na central de abastecimento farmacêutico, e o meu interesse em fazer o curso se deve por conta de que nós temos interesse no município em implantar o serviço de fitoterapia, né? Então, a gente está buscando conhecimento na área, inicialmente. Então, é um dos motivos de estar fazendo o curso. Muito bom, Elisiana. Quem mais? Olá, Juliana? boa noite. Tudo bem? Meu nome é Juliana. Eu sou farmacêutica, já há 20 anos formada. É, já tive farmácia de manipulação, já trabalhei em grandes hospitais, já tive casa de chás. Hoje eu trabalho com assuntos regulatórios e de registro de novos produtos na Anvisa. E sempre me interessa me manter informada e aprender bastante sobre essa área que é tão linda e rica no nosso país. É isso. Obrigada, Juliana. Seja bem-vinda. Quem mais, pessoal? Me escutam? Oi, posso falar? Sim. Oh, pode falar. Então vou seguir. Eu me chamo Willis Simon, eu tenho 28 anos, eu sou farmacêutico, eu resido na cidade de Guanambi, na Bahia. Eu já trabalhei um pouquinho com
pouco das plantas, eu trabalhei no mestrado um pouco de óleos essenciais, não voltado exatamente dessa maneira que a gente vai abordar aqui agora, mas as plantas são algo que me encantam demais. Então, eu trabalho num setor dentro de uma policlínica, dentro de dois programas, são de anemia falciforme e um programa também que a gente chama de Respira Bahia, que trata pacientes com asma e DPOC. Então, eu quero adquirir cada vez mais conhecimento junto dessas plantas, até opções também terapêuticas, integrar mais conhecimento. E eu acho que esse curso vai ser algo muito bacana para poder desenvolver todas essas atividades. Muito obrigada, seja bem-vindo. Quem mais que tinha falado junto com Vili Simon? Vai ter que ter um apelido, viu, Vili? Só Vili já tá bom já. Então tá ótimo. Ok, pessoal, vamos lá para a gente começar a nossa atividade. Ana Carolina, deixa eu ver aqui. Ana Carolina, estou sem áudio e câmera, mas sou farmacêutica, trabalho na atenção primária e também na distribuição. Tenho pós em farmácia clínica e prescrição, em fitoterapia e prescrição. Estou abrindo uma loja de chás que sempre foi meu sonho. Amo esse tema, fitoterapia, plantas medicinais e sempre tento ser atualizada. Bem-vinda, viu, Ana? Todos apresentaram? Ficou alguém? Ficou Eu, faltando eu, Alessandro. Alessandro, eu também, depois eu falo. Opa. Tá, boa tá. noite. Boa Meu noite. nome é Alessandro, eu trabalho com farmácia de manipulação já tem algum tempo. Sou um entusiasta da fitoterapia, gosto muito e, assim, eu vejo que o farmacêutico tem uma área muito rica para trabalhar nessa área. E esse é o segundo curso que eu participo, né, de fitoterapia pela Fiocruz. E tenho muito, assim, espero muito desse curso. A verdade é essa. Eu acredito que nós podemos, assim, contribuir muito para a questão da saúde. Com certeza, Alessandro. Juntos a gente é mais forte, né? Então, todo mundo aí em prol da fitoterapia. Fábio? Nossa, eu nem cheguei, você tá me chamando? Boa noite, Boa pessoal, tudo noite. bem? Em desejar boa discussão para vocês, aproveitem bastante que essa moça é Ah, especial, viu? obrigada, viu? Bom curso aí. Obrigada. Vamos lá, gente. Quem mais gostaria de se apresentar? Oi, boa Oi, noite. Eu Juliana. sou Oi, Juliana. Juliana, sou médica ortopedista. Esse sonzinho no fundo é minha filha que tá aqui É a coisa dormindo, mais fofa do querendo que eu mundo. dê banho. Querendo que eu dê banho. É, vou abrir a câmera para vocês verem. Ah, nem vai aparecer, tá aqui do lado, pequenininha. Mas o meu interesse no curso é porque eu trabalho no SUS, né? E trabalho bastante com paciente chega para mim como ortopedista, paciente de dor crônica, e eu fico muito infeliz de ter que dar muitos remédios para esses pacientes e fico infeliz de não poder tratar. Então, resolvi estudar para usar o que a gente tem disponível no SUS e conhecer mais a respeito dessas medicações que eu acho muito interessante para diminuir efeito colateral. Geralmente são pacientes que vêm já com uma polifarmácia, né? Então, aprender bastante. Eu já fiz alguns cursos, eu fui mordida pelo mosquitinho da fitoterapia em alguns cursos que eu fiz na Uma Paz, de rodas de chá, de fitoterapia também. E gostei muito, né? Com pessoas assim excelentes, aulas fantásticas. E, e aí segui, achei interessante esse curso, tinha vontade de fazer, consegui a vaga, né? Porque é difícil também, fiquei muito feliz. E é isso, o interesse é aprender bastante para poder seguir usando de uma forma mais consciente e efetiva aí. É isso, Juliana. Oi? A gente vai aprender juntas. Quem mais?
Acho que todos apresentaram, né? Quem não apresentou, levante a mão ou a gente vai continuar com a nossa tarefa aqui hoje. Eu acho que sim, né? Pessoal, então a gente vai começar a apresentação dos nossos casos clínicos que nós apresentamos, que nós preparamos para hoje. Vocês receberam esse material, espero que vocês tenham pelo menos dado uma lidinha, né? Que eu sei que na correria do dia a dia às vezes é impossível, mas a gente vai tentar trazer da melhor forma a resolução disso daqui para vocês, daquilo que é a nossa experiência e daquilo que a gente também tem aprendido junto nesse grupo, porque aqui como tutora, mas nós também temos nossos tutores, então que a gente possa fazer um bom aproveitamento desse curso, tá? Eu vou apresentar, daí eu não consigo ver vocês, tá? Então eu vou pedir que vocês me auxiliem, vocês podem me interromper quando quiser. Eu não vou conseguir também ver o chat aqui, mas vocês podem me chamar. Alguém pode me auxiliar em relação a isso? Se às vezes eu não vejo e continuo e a pessoa fica com a mãozinha levantada, às vezes eu não vejo, a gente meio. É muita informação. Alguém se candidata a me ajudar? Quem? Posso ajudar para Então tá. Vili? Então o Vili vai me ajudar. Se alguém levantar a mão, se alguém escrever no chat e eu não estiver vendo, você me chama, porque a gente vai fazer isso bem dinâmico, tá? Eu vou compartilhar o nosso primeiro caso, então, é esse aqui. Esse caso clínico. Ok. Então, nós estamos no módulo 1, né? Farmacotécnica na fitoterapia, e nós vamos falar sobre o fitoterápico Micânia levigata, que é o guar. Como vocês já viram, esse curso ele é estruturado nesses casos clínicos. Então, nós temos a apresentação do caso, a anamnese do paciente, a identificação do problema ou dos problemas e a resolução desses problemas. Então, vamos lá iniciando. Então, esse caso clínico é referente a uma mulher de 35 anos, ela é casada, mãe de 2 filhos. Ela possui ensino superior completo, é fisioterapeuta e trabalha em uma clínica de reabilitação motora. Ela está queixa, né, de um quadro de tosse há 5 dias e iniciou por conta própria a usar o xarope de guar, comprado na farmácia comum. Embora ela esteja se sentindo melhor, pouco melhor, ela veio te procurar para saber se está fazendo alguma coisa errada. Ela mora em uma chácara na zona rural, nega possuir animais de estimação. Ela tem asma diagnosticada há 20 anos, com bom controle da doença. Ela também possui diabetes tipo 2, nega outras doenças e alergias. Então, ela faz uso regular da metformina de 800 miligramas, um comprimido 2 vezes ao dia, com as refeições. Empagliflozina de 10 miligramas, um comprimido uma vez ao dia pela manhã, e ela faz uso regular da beclometasona inalada. Como é que é o exame físico dela? Então, ela tem um bom estado geral, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril. As características, então, do sistema cardiovascular, a pressão 12/8 e frequência 80, tá normal. E o sistema respiratório, frequência 14, murmúrio pulmonar normal e eupneia. Abdômen restante sem alterações. Quais as indicações clínicas desse fitoterápico? Aqui a gente está baseando daquilo que está escrito nos compêndios oficiais, aqui do formulário fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Então, alívio sintomático das afecções produtivas das vias aéreas superiores, nos quadros de tosse, como broncodilatador e expectorante. Então, quais as possíveis contraindicações desse fitoterápico? Ele é contraindicado durante a gestação, lactação e para menores de 12 anos. O uso contínuo não deve ultrapassar 15 dias. O tratamento pode ser repetido, se necessário, após um intervalo de 5 dias.
Doses acima das recomendadas Doses acima das recomendadas podem provocar vômito, diarreia, além de provocar sintomas dispépticos. Não utilizar em caso de tratamento com anti-inflamatórios não esteroidais, nem simultaneamente com anticoagulantes, pois as cumarinas podem potencializar os efeitos do medicamento e antagonizar a atividade da vitamina K. O uso prolongado pode provocar taquicardia, vômito e diarreia. Recomenda-se maior critério na administração do guaco em pacientes com quadros respiratórios crônicos não diagnosticados, devendo-se afastar hipóteses de tuberculose e câncer. Só ressaltando aqui para vocês, a gente sabe que tem crianças com menor de 12 anos que toma guaco, a gente sabe disso. Mas aqui a gente está falando daquilo que é de venda livre. Então, pode-se utilizar, mas sob a orientação do pediatra. Tá? Então, que isso fique bem claro, mas isso a gente precisa dizer, isso precisa estar nas bulas, precisa estar nos formulários. Então, agora a gente começa aí uma pausa para a nossa discussão. Então, para a gente refletir, o que mais, diante dessa paciente, que a gente perguntaria para ela? Vocês podem abrir os microfones ou podem escrever no chat. É uma pausa para a gente poder refletir. O que mais, diante desse quadro, que a gente perguntaria para ela? Milene, Sim, Larice. uma coisa que me chama a atenção, ela faz o uso de uma bombinha que é anti-inflamatória, só que aqui não está falando como seria o uso, só fala assim, que é o uso regular, Uhum. declometazona inalada. Sim. Uma das questões seria se, como a forma que ela está utilizando durante o dia, e se antes de apresentar os sintomas da tosse seca, se ela já havia vindo fazendo uso da bombinha. Uhum. Deu para entender? Deu. Larice, Como- essa bombinha provavelmente é para asma, né? Que é um corticoide, certo? E Certo. essa asma dela, ela diz que está controlada, provavelmente pelo uso dessa medicação. Provavelmente, né? Isso. Aí está discriminando aqui que faz o uso regular dela. É Sim. isso? Uhum, isso. Aí eu gostaria de saber qual a frequência do uso, quantas vezes ao dia ela faz o uso, e Uhum. se, antes dos sintomas da tosse seca, que vinha apresentando há 5 dias, se Uhum. antes disso ela vinha fazendo com a frequência. Entendi. Isso é o que você Ok? perguntaria para ela. A princípio, sim. Seria a minha primeira pergunta para ela. Ok, Como seria o tratamento que ela vem fazendo regular. ok. Completando o de Larize, acho que, igual o Milen estava falando, acho que a beclometasona é o tratamento dela para asma. Acho que ela precisa usar. Realmente, temos que ver se ela está usando a dose correta. Eu acho que uma pergunta que pode ser adicionada é se ela está fazendo higiene da boca após o uso da beclometasona, que acaba sendo uma coisa muito importante. Mas como ela não relata nenhum tipo de infecção ou lesão na mucosa da boca, pode ser perguntado isso também para garantir, né, a saúde do paciente. E eu também perguntaria algo relacionado à idade dos filhos dela, para saber se ela está em lactação ou também saber a idade, porque como ela está com tosse, as crianças também podem acabar tendo algum desse tipo de sintoma. Então é importante saber se ela está em lactação, que é algo contraindicado, e também para que ela não ofereça para as crianças que são menores de idade. É uma pergunta que eu faria. Boa noite, gente. Olá, boa noite. Sou Gilmar, não deu para se apresentar no momento certo, sou farmacêutico, trabalho no momento agora em drogaria. Temos o desejo aí de fazer algumas coisas que algumas pessoas já realizam aí, né? Como trabalhar com fitoterapia, casa de chá, enfim. Sobre a paciente, eu tinha analisado assim, além de fazer tudo isso que o pessoal perguntou, eu acho que uma das importantes pergunta a ela é se ela faz a adequada higiene, né? Após o uso da bombinha, porque a gente sabe do vestígio que fica e isso provoca essa tosse seca. Uma situação também, mesmo ela dizendo que não tem, né, alergia, não tem animais domésticos, mas ela mora num sítio, ela trabalha em um ambiente
que pode ser fechado, né? O uso de ar-condicionado frequentemente. Então, eu acho que um olhar que eu tenho para isso aí é como é que está a hidratação dela, se ela toma água com frequência, né? Analisar nesse aspecto aí, porque deixa entender que ficou só dizer assim que não tem crise de alergia, né? E que não possui animal doméstico, mas o ambiente que ela convive, o ambiente que ela trabalha, né, o ambiente de moradia, o ambiente de trabalho dela, deixa bem desejoso a situações alérgicas, né, que podem ser pontuais. Basta ela passar, por exemplo, uma planta, né, a qual ela desenvolva a alergia para essa planta e aí desencadear essas crises de tosse dela. Ok, Gilmar. Obrigada, viu? A Por Juliana nada. tinha levantado a mão. Juliana, depois a Meriene. Cadê a Juliana? Acho que ela. Oi, não, eu Sim, abaixei porque eu achei que eu não ia conseguir falar, porque, pela pode ansiedade, falar. Não, mas a gente vai enfim. discutir com o tempo. É, Pode. eu acho que eu perguntaria também a respeito de secreção, se junto com a tosse ela está tendo alguma secreção. Eu não percebi ali se tinha, mas se junto tinha alguma secreção, a cor dessa secreção, se melhorou, se piorou com o xarope que ela estava tomando. Acho que essas eram as minhas questões. Meriane? Eu ia para o campo também em relação ao que ela fez uso por conta própria, né? Primeiro, assim, se ela, qual é a frequência, qual é a dose que ela está usando? Ia pedir foto, porque a concentração ele vai variar, né? Então, e se esse porque tem xarope de guaco que ele tem aí apresentações, concentrações até diferentes, né? Ia perguntar isso, ia perguntar a mesma coisa que Juliana perguntou sobre se é uma tosse produtiva, se é uma tosse seca, se é produtiva, como é o tipo de secreção, se está acompanhado de sibilo ou não, se tem espasmo, se ela se sente mais cansada, se ela tem acesso de tosse. Eu ia perguntar também se ela sentiu alguma melhora com o uso, né? E também se ela já usou antes xarope de guaco e se ela usou, em que situação. Se ela teve algum efeito colateral por esse uso, alguma náusea, diarreia, alguma coisa assim, né? Que mais que eu anotei aqui? Se ela tá em aleitamento ou se ela tá grávida, se outros membros da família apresentam esses sintomas semelhantes, se ela tem alguma alergia a algum medicamento ou alguma planta, se ela faz uso de outras plantas, chás, etc. Suplemento. Ok. Obrigada, Meriane. Quem mais? Tem uma pergunta muito importante que a gente tem que fazer para ela, mas muito importante. Se o xarope é sem açúcar, você achou, professor? Isso daí eu botei nas contraindicações, tá lá Porque ela no é Forma diabética, né? Farmacêutica. Você tem uma pergunta sobre isso, né, É. Milene? Lá na Lá- parte da melhor forma, né? Sim, sim. Acho que Então, cabe vocês lá. estão fera, hein? Vocês estão fera. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode passar? Então, eu vou passar aqui. A gente fica na agonia de mostrar as respostas, mas não pode ser assim, claro. Então, olha, e a gente pergunta qual que é o fitoterápico, sem conflito de interesse de marca, nenhuma. Isso aqui é didático, gente. Então, ela está tomando esse xarope. E ela está tomando a dosagem, tudo bem, mas olha o xarope que ela está tomando, né? O xarope. Então, esse xarope tem sacarose e ela é uma paciente diabética, né? E aí, ela tem alguns exames e nos trouxe esses exames recentes que ela fez. Então, a hemoglobina glicada dela está de 6,5, a glicemia em jejum de 112, hemograma e lipidograma normal. Como ela é diabética, isso é um padrão que mostra que tem normalidade, está normal, tá? Mas tomando um xarope com açúcar, né?
E aí, viu que os exames dela estão normais, mas ela está tomando esse xarope tem 5 dias. Nós, né, eu vou dizer que nós, não vocês, mas nós faríamos um exame rápido. Que tipo de exame que a gente poderia fazer para checar alguma, sei lá, alguma alteração nessa paciente? Teria ou não? Não teria algum exame que a gente poderia fazer? Glicemia capilar? Mais o quê que a gente poderia fazer? Tá sem áudio, Miriam. Você tá falando? Tô, mas não sei se tem alguém aí na frente. Não, mas ninguém levantou. Bom, eu não tô vendo, mas ninguém levantou a mão. Juliana falou de glicose. Eu faria oximetria, faria ausculta, para ver sibilo, ruído, secreção, e a parte da glicemia solicitaria exames também, complementares. Sim. Então, quando a gente fez a discussão, até exame de Covid saiu, porque ela está composta. Também pode ser pedido, né? Um teste rápido pode ser feito também. Mas aqui a gente, deixa eu passar aqui. É o teste mesmo, a glicemia capilar aí. Então, nós fizemos o exame e deu esse resultado. Tá normal? Não, né? Tá muito alto, né? Então, tá alto. Então, a gente precisa realmente tomar uma providência em relação a isso. E aí fica a dica, né, gente? Avaliação da condição. A asma pode ser agravada por diversos fatores, incluindo infecções respiratórias, exposição a irritantes, como fumaça de cigarro ou poluição, e condições alérgicas. É fundamental que o paciente tenha um diagnóstico claro e que a asma esteja sendo monitorada por um profissional da saúde. As interações, como é o que a gente acabou de falar. Como a paciente já faz uso de medicamentos para controlar o diabetes, é crucial avaliar possíveis interações entre fitoterápicos e os medicamentos antidiabéticos. Algumas plantas podem afetar os níveis de glicose no sangue, potencializando ou reduzindo o efeito dos medicamentos. Aqui a gente sabe que é a forma farmacêutica, né, por conter açúcar e que está alterando essa questão da glicemia dela. Então, diante desse caso, quais são os problemas atuais dessa paciente? Qual é assim, de numeração, qual é o problema que vocês elencariam dessa paciente? Que ela nos apresenta? Vocês falaram da tosse. Diabetes está descontrolada, né, no momento. Certo. O que mais? Juliana falou de suspender o xarope. Usando o xarope. Uhum. Gente, eu também suspenderia o xarope, né? Não é algo adequado para uma pessoa com diabetes e sem controle, né? Porque, pelo menos, pelas informações que foi trazida, me parece que ela não tem esse controle todo, né? Essa assistência à saúde. Uhum. Então, vamos lá. Então, o problema que ela apresenta é a asma, que a gente viu, o diabetes, a tosse, que precisa, né, ser investigada essa tosse dela, e realmente o uso do xarope. Então, assim, vocês realmente gabaritarem em relação, é isso, ter foco nessa paciente, e vocês estão entendendo o foco do nosso caso clínico, tá? Então, é isso. Agora, outra pausa para a nossa discussão. O xarope é a melhor forma farmacêutica para essa paciente? O que vocês acham? Tá sem áudio, Miriane. Não de sacarose. Tem outra opção de xarope? Sim. Pessoal, Poderia... Eita, desculpa. pode falar, eu vou ficar quietinha. Eu usaria o xilitol, né? Que é uma dos açúcares permitível hoje, muito fácil o acesso, melhorou bastante, né? E também tem outra maneira, não sei se adequar ao chá, fico em dúvida sobre isso aí, mas poderia ser uma forma, né? A infusão, mas com certeza, xarope de sacarose, o diabético hoje em dia a gente sabe que tem
várias oportunidades de substituir, né, a base desse xarope. Muito bom, Gilmar. Alguém falou no chat. Vili, quem que é? Oi. Alguém falou. Juliana falou sobre suspender a utilização do xarope e usar se for sem açúcar. E já há opções no mercado já. Tá. É, Mas foi você que falou Tá. pode ser tintura também, pode ser extrato fluido, tem outras formas aí. Uhum. Eu fugiria da tintura por causa do álcool. Por quê, Vili? Por ela ser diabética, eu acho que é interessante fugir dos volumes, né, de álcool. Acho que ou um xarope à base de carboximetilcelulose, né, para fugir tanto do açúcar, acho que pode ser uma opção. E olhando no Rename também lá fala de solução oral. Então talvez seja uma outra opção de forma farmacêutica para poder fazer uso. Acho que Gilmar queria falar. Gilmar? Não, agora estou ouvindo vocês, estou gostando. Então tá. Gente, vocês estão fera, vocês estão top. Meu grupo tá top, nosso, né? Então é isso. Essa forma farmacêutica não é a melhor, mas existem outras formas, né, de. Então aqui, ó. Existe essa fórmula de xarope simples, que é o que contém a sacarose. Essa aqui é uma formulação baseada na farmacopeia americana, tá? É o que a gente tem mais experiência e costuma ser a formulação que dá mais estabilidade. Mas existe esse daqui, que tem a carboximetilcelulose, como vocês falaram, né, que é o espessante, a sacarina e o glicamato, que são os agentes espessantes. Então, esse seria um xarope dietético. E aí, no formulário, nós temos, então, essa base de xarope, em que a gente adiciona, assim, então, tintura a 20% da Micânia levigata, né? Nessa base de xarope. Nossa, meu mouse não está aparecendo. Então, são 10% dessa tintura a 20% da planta, tá? É assim que é feito o xarope, no caso, se a gente for fazer numa farmácia de manipulação, mas existem esses fitoterápicos disponíveis no mercado, sim, de forma industrializada. Mas então, a gente vai ficar, foi até acho que o Gilmar, né, que falou a respeito de outras formulações. De repente não existe xarope, não tem como a gente dar xarope para essa paciente. Quais são as outras formas, né, farmacêuticas que nós podemos oferecer para essa paciente? Meriane falou da tintura, extrato fluido. Aí o Vili disse que a tintura, às vezes, é melhor a gente fugir por conta dela ser uma paciente diabética. Mas tem a infusão, decocção, que são opções seguras e eficazes e também estão descritas nos nossos formulários, nos nossos compêndios oficiais, tá? Então, aqui são as opções. Existe o xarope dietético, infusão, decocção, o extrato fluido, ele é possível, a tintura, o extrato seco, droga vegetal. É claro que às vezes não existe nessa formulação da Micânia para todas essas apresentações, mas aqui a gente trouxe para mostrar que existem outras gamas outras opções de formulações. Tem alguém falando no chat? Eu só Tem. complementei com a dose da tintura, porque são doses baixas, Vili. E aí você tem o fator diluição. Você orienta o paciente a fazer diluição em água. Então, assim, pensando como ela adquiriu no comércio, na farmácia é, comunitária, vamos dizer assim, a outra opção que a gente tem comercial é a tintura, né? Então, assim, a opção dela ou conseguir a planta, por exemplo, para mim aqui é mais difícil. Se fosse na minha realidade, zona urbana, é muito difícil você conseguir uma planta de qualidade para eu pedir para o meu paciente fazer uma infusão. Então, a opção que eu tenho, ou eu mando manipular, e aí sim a gente tem um universo de possibilidades, ou ele vai ter a farmácia, a drogaria. Então, só tem duas opções ali. Ou o xarope com sacarose, que não é o indicado, ou a tintura. Então, a gente orienta sempre a fazer uma diluição, uma boa diluição aí. E o próprio xarope da Herbarium que ela está tomando, ele é alcoólico. Ele tem um teorzinho de álcool ali porque justamente se incorpora a tintura. Ele fica quase que não é um elixir, mas assim, se não fosse diabético, não é também fazendo propaganda não, mas o Herbarium ele é muito bom, ele tem uma qualidade muito boa, mas ele tem esse teorzinho alcoólico lá sim.
tá? Então, assim, é só complementando aí. Complementando o que a Meriane está dizendo, esse é um tipo de curso. Oi? Pode falar, Teve, Miriam? teve outra coisa no chat aqui, Ah, que Juliana Wendland, não sei, desculpa a pronúncia. uhum. Ela gostaria de aproveitar e questionar o porquê não temos ela disponível em cápsula no mercado. Foi a pergunta que ela fez aqui. Eu não teria pronta essa resposta, mas eu penso talvez seja pelo Tem processo de sim. extração. Tem do guaco? Tem, dá para fazer em sachê, dá Hum, para fazer, assim, várias formas, mas aí é isso, tem que mandar para manipulação. É certo. possível, tem extrato seco, sim, dá para fazer Ah, tá. em cápsula, Interessante, interessante. mas não é em farmácia, drogaria, não, tá? É manipulação na Manipulação. magistral. Uhum. Então, existe o extrato seco, Miriam? É. Uhum. Fica aí, então, a dica. Eu dou até uma olhada aqui no fornecedor rapidinho, depois eu falo. Tá. Interessante, né, que o Vili comentou a respeito do álcool, e essa medicação é uma medicação que tem que ser usada prazo curto, não pode ser prazo longo, né? Então, assim, fica aí para nós, prescritores, porque às vezes toma um prazo curto e talvez tenha necessidade de mudar de medicamento, mudar de fitoterápico, né? E se não tem disponível aquele fitoterápico, por exemplo, até onde eu sei, no Nordeste, o guaca é mais difícil na forma de planta, né? Então, deve existir o industrializado, sim. Mas existem outras plantas, existem outras, né, possibilidades. Pode falar, Alessandro. Professor, assim, eu trabalho com farmácia de manipulação. Até então, eu não conheço extrato seco de guaco. Algumas vezes eu já até tentei procurar, mas não consegui encontrar, né? Então, assim, É pó, pra- Alessandro, É perdão, pó, é pó. é pó, Pó né? de planta, acabei ah, de ver na tá, tudo bem. Florem. Pó a Eu gente fui encontra da conferir. Flora. Isso. Fui Pó a gente conferir, encontra. tá? Ótimo. Então, é o pó. Seria a droga vegetal, né? É o pó, certo. Então, podemos, nada no chat aí, né, Vi? Podemos prosseguir. E aí, como é aquela questão? Supondo que essa paciente ela tenha disponível essa planta na unidade de saúde. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de apimentar mais um pouquinho as nossas discussões aqui. Então, ela tem essa planta, qual é a forma de preparo que nós poderíamos sugerir para ela? Ela tem essa planta em vivo, né? Milene, Sim, Larise, ela tem a planta. certo. O chá serviria para ela nesse momento, porque lambedor não seria adequado por conta que vai ter. Lambedor em casa tem que ser feito com açúcar, ela não pode. Uhum. Extrato ela não vai conseguir fazer em casa, né? Então, o mais provável para ela ter mais rápido e eficaz para o momento seria o chá. Sim. Mais alguém tem outra sugestão? Ana Carolina falou no chat que infusão seria uma melhor opção. Ok. Então vamos Eu lá. coloquei como decocção, né? Sim? Eu coloquei como decocção, mas é o chá, né? Por que como decocção, Vili? Qual que é, se vocês sabem a Eu, diferença da infusão e da decocção? Por quê? eu olhei num material deixa eu Ah, pegar aqui, formulário fitoterápico da Agência Nacional, e eles colocam diferentes formas de preparar, e na primeira forma ele coloca como decocção. Ele dá gramagem da planta, né? Entre 4 e 6, 0,4 e 0,6 gramas. que tem um. Puta que pariu. Aí, agora ele fechou. Nem mexendo devagarzinho. Vili, Tá deixa eu ver se eu tranquilo, consigo prossiga. fechar o áudio dele. E vai malhar aqui embaixo que eu botando camisa coladinha.
Ô, Vini, você pode fechar o seu áudio, por favor? Ô, Vini, ó, É o Alessandro Milene, tá com o áudio aberto. São Paulo ainda, puta que pariu. Não, não é meu não, tá parecendo claro. ai, eu não consigo. Tem cachorro em casa, não? Ah, tem gato. Você quer minha camisa de São Paulo? Alessandro, Ah, porra, tem que solução. Rapaz, eu tenho um tio. Ele é E aí, 1990, ele agora ele fechou. Eu preciso saber como é que fez. Juliana, pode falar. A folha do guaco ela é mais dura, né? Mais coriácea, então acho que tem que ser a decocção mesmo. Eu não vi o material, não lembro, mas eu imagino que tenha que ser a decocção mesmo, né? Coitado dele agora. Alessandro, Aí entrando animais. Alô? tem como você fechar seu áudio? Ele está abrindo e a gente está ouvindo tudo aí. Obrigada, viu, meu filho? Obrigada. Só um minutinho, por favor. Tá bom. Juliana, desculpa, você falou que é a decocção, porque o guaco, ele tem uma folha mais, a gente chama de Mais coriácea, dura. mais dura. Mais coriácea. Isso, ótima observação. Ótima observação mesmo, é o que a gente vai discutir aqui agora. Ó, no formulário de fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, os compêndios oficiais disse de folhas secas, não tem folha fresca nos compêndios, é sempre folha seca, rasurada. Para Micânia levigata, utiliza-se de 0,4 a 0,6, que equivale a uma colher de sopa cheia, né? Das folhas secas em decocção. E a Micânia glomerata, infusão ou decocção, e é 5 vezes mais a quantidade, tá? E aí a gente já vai discutir sobre isso. A semana passada nós estivemos lá na Farmácia da Natureza e nós fizemos uma conversão, né? Meio que foi um teste de bancada, vamos dizer assim, só para a gente trazer o que que é folha fresca em relação à folha seca, que está descrito nesse compêndio. Então, se a gente partir de que as plantas, né, uma folha, a planta, ela tem de 70% a 80% de água, é assim como o corpo humano. Então, se a gente tirar essa média aqui, ó, de 0,5 mais ou menos, da folha seca, vai equivaler aproximadamente 2,5 de folha fresca, tá? Gramas, né? E aí nós fomos no campo e tiramos umas folhinhas de um pé de guaco, que é a Micânia levigata que nós fizemos. E aí nós vimos o seguinte, que uma folha menor, ela tem um peso aí de 1,2 gramas. E uma folha maior, 2,4 até 2,5. Então, a correspondência seria aproximadamente de duas folhas pequenas, ou uma folha grande, picadas em 150 ml de água. Isso seria uma equivalência, mais ou menos, para a gente trazer a proporção para isso que está falando aqui de planta seca, tá? A referência que tem no material de vocês é desse livro de fitoterapia contemporânea, que o autor fala de 4 a 6 folhas, só que ele não fala se é Micânia levigata, aglomerata, e ele fala que é por infusão, tá? Tá tudo certo, é uma referência também. E eu sei que é um documento que a gente utiliza muito na clínica, então. Mas nós quisemos fazer para tirar uma equivalência desse compêndio oficial que é o nosso, tá? Que é o formulário fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Então é isso. Aí a gente começa agora. O que que acontece? Identificação dessas espécies. Micânia levigata, Micânia glomerata. A Micânia glomerata, ela tem uma morfologia diferente nas suas folhas. É claro, gente, que quem faz identificação de planta não somos nós, nem médico, enfermeiro e muito menos farmacêutico, mas são os botânicos, mas depois que se identifica essas matrizes, a gente consegue entender onde elas estão plantadas e a gente consegue identificar isso, né? Então, a Micânia glomerata, ela tem esses dentes maiores na lateral e a largura dela é bem equivalente com a sua altura, tá? Diferente da levigata, que não tem esses dentes bem proeminentes, e ela é mais comprida do que larga, dizendo que isso é um padrão que acontece muito na farmácia da natureza, tá? Mas a gente conhece, esse formato se repete em muitos lugares, sim, tá bom? Então, o que que acontece? Essa Micânia glomerata, ela tem uma folha mais
fina, é como se fosse um papel. E como a Juliana falou, foi a Juliana mesmo, né? Juliana Rosa. Essa aqui, a Levigata, ela tem é como se ela tivesse uma cera na folha. Ela é realmente mais dura, coriaça. É esse o termo que a gente utiliza. Então, para fazer uma extração, ela precisa de um procedimento a mais, que é realmente a decocção. Então, a decocção por 5 minutos, enquanto que a glomerata é uma infusão por 5 minutos. E a gente fez esse teste, nós picamos essa folha de glomerata como se fosse cenoura, sabe? No ralinho, mas bem picadinho. E fizemos por infusão. A gente não sente cheiro de cumarino. A gente não percebe, ela realmente ela não consegue fazer extração nesse teste que nós fizemos, tá, gente? Então a gente não consegue. Então a gente deduz se que é necessário realmente fazer essa decocção e está descrito no formulário da Farmacopeia Brasileira de ser feito decocção para essa espécie e infusão para Micânia glomerata, tá? Então é assim. E aí fica também as outras opções, que é a tintura, né? Ou a oculatura, como vocês falaram. A oculatura não tem nos compêndios oficiais, mas aqui a gente utiliza a folha fresca, em álcool 80%, que também é possível de se fazer, tá? Então, tintura e oculatura também é possível tá aviando aí para essa paciente, tá bom? Mas aí, eu pergunto para vocês, existe algo de especial que nós deveremos ter cuidado com essa paciente em relação a essas formulações, vamos dizer assim, extras, né, que nós conversamos aqui, infusão, decocção. O que que vocês acham? Tem alguma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado? Milene, Larise? a forma de armazenamento, porque eu não estou em dúvida, mas em uma delas é muito fácil ter uma proliferação de fungo, não é isso? Eu lembro da aula do ano passado, isso. Que Eu alegria. acho, lembrei. Tem que ter cuidado justamente com isso, o armazenamento, que uma delas, a proliferação do fungo é bastante evidente, eu acho que é a micânia, a outra, não é a levita, é a outra aglomerata, essa, É, tire minha dúvida, eu só lembrei desse ponto. sinal que a gente não falou ao vento, né, Larise? Então, é isso mesmo. O que que acontece? Em geral, e principalmente as micânias que possuem cumarino, se elas não forem secas e armazenadas corretamente, pode haver essa proliferação de fungo, e esse fungo faz essa conversão da cumarina em dicumarol, que tem uma ação anticoagulante. Então, no caso de ser provavelmente é um horto, mas que não tem um processo de secagem, vou dizer assim, com estufas, né? Porque isso aqui pode secar em casa, em cima de uma mesa, pode secar ao sol, pode secar no micro-ondas, pode secar no forno? Não, não pode, né? Então, se não tem esse sistema de secagem adequada, então a gente indicaria sim que essa paciente utilize a planta fresca. E ela vai utilizar por pouco tempo, certo? Porque para fazer essa secagem, isso pode ser um problema, tá? E é para as duas espécies, viu, Larise? É para as micânias. Então, nesse caso, não dá para secar em casa. Nós vivemos num país tropical, a absorção de umidade desse material é muito grande. A gente tem um controle da umidade disso de 6 a 8% vai bem, quando começa a chegar a 12, 14, já é sinal de alerta, 15% já dá problema. Então, não tem como a gente checar isso dessa forma se não tiver esses parâmetros de qualidade. Então, nesse caso, seria realmente usar a planta fresca, no caso sendo a Micânia levigata, na forma de decocção, tá? Então, é isso. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Gilmar.
A gente também tem que lembrar ao paciente, veja, ela foi numa farmácia comum, comprou um fitoterápico, está usando. Aquilo que você disse anteriormente, mas que não sai da nossa mente, né? O tempo de uso de uma planta. Como a gente tem várias espécies, a gente sabe muitas das vezes que é possível a gente continuar o tratamento alternando espécies diferentes que podem fazer esse tratamento. E muito nos preocupa, né? Porque o brasileiro ele tem aquela tendência a gostar de uma medicação, que é o errado, né? Gostou e vai ficar querendo usar aquilo ali pro resto da vida, replicar para outras pessoas. E aí, então, a gente, como agentes de saúde, a gente sempre precisa estar conversando com eles, deixando claro, né, que não passe à frente essa formulação, que não passe à frente essa planta. Enfim, são esses detalhezinhos pequenos, mas que faz parte do todo da saúde, não é isso? É isso, Gilmar. É excelente a sua colocação. E nos próximos módulos que nós vamos apresentar, essa é uma questão que a gente vai frisar muito. De ter o rodízio de plantas, por exemplo, nós vamos estudar por sistemas, né? Então, a gente precisa conhecer muito as plantas, para que a gente faça esses rodízios, na nossa experiência, a cada 3 meses. É claro que tem plantas que podem ser mais, mas não existem estudos que nos dê segurança de que essas plantas podem ser usadas é, mais de 6 meses, um ano, entendeu? É claro que tem algumas que são exceções, mas são exceções, né? Então a gente precisa conhecer para realmente fazer esse rodízio. Isso é muito importante mesmo, muito importante, tá? Pessoal, então é isso. É o que a gente trouxe para apresentar desse caso clínico. Se alguém tiver alguma colocação, senão a gente já vai passar para o segundo, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tudo certo nesse? Fechou? Compreendemos? Então tá, então vamos passar para o próximo. Eu já vou fechar esse e vou compartilhar o próximo. Esse aqui é mais tranquilo. Então, esse é o segundo caso do nosso módulo 1. Esse vai ser referente à interação, de medicamentos e fitoterápicos. Então, a paciente em uso de diurético tiazídico e do fitoterápico Sene, que é o Sena alexandrino. Então, o cenário, unidade básica de saúde, e esse caso é referente a uma paciente do sexo feminino e que tem 45 anos. Qual que é a queixa principal e a história da doença atual dessa paciente? Então, ela chega nessa unidade queixando de fraqueza há 10 dias, alterações nos batimentos cardíacos, que são as palpitações, e câimbras. Qual que é a história pregressa dela? Então, ela tem hipertensão arterial sistêmica, sobrepeso e obesidade, constipação intestinal e nega alergias e outras doenças. A hipertensão arterial dela está bem controlada e ela fala que tem dificuldade no controle do peso, atingido o IMC acima de 30 quilogramas por metro quadrado, por metro quadrado, há 1 ano e meio. Os medicamentos que ela está em uso. Hidroclorotiazida de 50 miligramas por dia, ela utiliza pela manhã, e a Alexandrina, que é o Sene, o extrato seco, ela utiliza a cápsula, né, de 100 miligramas, ela utiliza 2 cápsulas à noite e ela está usando há 5 meses essa medicação. O exame físico dela. Bom estado geral, corada, hidratada, acianótica, anictérica. Os aspectos cardiovascular dela tá normal, pressão de 110 por 7, 11 por 7, frequência cardíaca 85. O sistema respiratório também dela tá normal. O abdômen globoso, difícil palpação. Sistema nervoso sem alterações, ausência de edemas nas pernas e o MC dela atual tá 28, um pouco abaixo daquele que ela relatou lá em cima, no início do caso.
Exames complementares. Sódio sérico de 137, o normal é de 135 a 145. Potássio sérico 3,2, o normal de 3,5 a 5,5. E os perfis lipídico, glicídico, renal e hepático estão normais. Então, agora, pausa para a nossa discussão. Nós vamos discutir, então, agora dois aspectos. Quais são os sinais de alerta que vocês identificam nesse quadro com essa paciente? Silêncio. Eu coloquei como fraqueza, as câimbras que ela tem sentido, as palpitações também que ela relata. Eu coloquei esses como os sinais de alertas principais, além da constipação. Ok. Ana Carolina no chat diz que a utilização do CN há 5 meses provavelmente está atrapalhando a absorção de nutrientes e interroga. Meriane, sempre no final eu vou te falar direitinho. Bem, eu coloquei aí a hipocalemia, que é explicar os sintomas de fraqueza, cãibra, palpitação. E isso ela tá usando o tiazide, que é poupador de potássio, mais o sene, que provoca a depressão também de potássio, perda de eletrócitos, né? Eletrólitos, desculpa. E aí é bem preocupante esse uso prolongado, né? Eu recebi uma paciente que ela usa, ela tem 33 anos, ela usa desde os 15, sem parar. Ela tá com uma dependência, né? Ela só evacua se ela tomar. Ela toma pelo menos 3 vezes por semana, desde os 15 anos. E aí, essa associação aí, no caso dessa paciente, né, com o tiazídico, e aí potencializa isso, né? E esses sintomas cardíacos aí de palpitação, ela precisa de atenção também. Eu botei como sinal de alerta, né? Porque a hipocalemia, ela pode desencadear as arritmias. Excelente, muito bom. Quem mais? Alguém falou no chat? Milene? Sim, Larise? Larise. Uma coisa que me chama a atenção. É uma paciente de 45 anos que não relata ter pressão arterial alta. E a dela que está 110 por 70. Ela está fazendo um uso de hidroclorotiazida, que seria para um controle da pressão arterial possível, mas pelo esquema seria mais para controle do peso. Digamos que ela esteja fazendo um tratamento para perda de peso. No começo, ela está aí com o IMC de 30, baixou para 28. Esse tratamento que ela vem fazendo há 5 meses, provavelmente não seria um tratamento para perda de peso, está utilizando de uma forma assim, a longo prazo, para um tratamento que hoje em dia, por sinal, é um alerta bem importante. Eu já peguei algumas receitas com esse tipo de esquema. CENI, outras associações como hibisco, cavalinha, mas o hidroclorotiazida para retenção de líquido. Então, é uma prática muito frequente, me desculpa a ausência, dos nutricionistas. Muito frequente mesmo. Eu já peguei umas 2 a 3 receitas de pessoas novas, menos de 45 anos, com esse esquema e justamente isso, a longo prazo. Geralmente é um tratamento que eu peguei, que eu observei há 3 meses, para 3 meses. E o que me chama a atenção aqui seria basicamente para controle de peso, perda de peso, seria um esqueminha aí, creio que seja para isso. Sim. Dá a entender que é isso, né? Mais alguém gostaria de falar? Tem alguém no chat aí, ou Vini? Por enquanto, não. Cauana falou um pouquinho atrás sobre a hipocalemia, né? Quando a gente falou dos sinais de alerta. Mas agora, Gilmar respondeu que respondemos a maioria das coisas. Ok. Vocês estão gabaritando tudo. Então, aqui, ó.
Então, sinais e sintomas da hipocalemia, é isso que a gente preocupa, porque a hipocalemia que está dando esses sintomas, da fraqueza, cãibra e palpitação nessa paciente. Então, quais são as listas de problema que vocês também já falaram? A hipertensão, essa é como a Larissa falou. Será que essa hidroclorotiazida está tratando a hipertensão ou será que ela está usando isso, né, para esse emagrecimento? A constipação, será que é um erro alimentar ou será que existe alguma coisa funcional nessa paciente, né? A hipocalemia e essa gestão do peso parece que ela está se envolvendo, né, nessa questão, porque é isso que está incomodando, é essa questão do peso, né? Agora, achar que esse tipo de medicamento vai alterar o peso, ela precisa realmente de esclarecimento, né? Então, qual seria aqui a causa dessa hipocalemia? Meriane até já disse, né, Meriane? Alguém? Posso passar, né? Opa, acho que eu passei demais. Então, ó, a hidroclorotiazida é um diurético tiazídico, é amplamente utilizado no tratamento da hipertensão arterial. Um dos efeitos adversos é a hipocalemia, que é porque perde, né? Tem espoliação aí de sódio, água e também de potássio. O sene, que possui compostos antraquinônicos, apresenta ação laxativa por aumentar a velocidade do trânsito intestinal. Um efeito adverso pode ser observado, que é a hipocalemia. Pelas observações clínicas e laboratoriais, a hipocalemia significativa pode ser acarretada pela interação dos medicamentos em uso. Ou seja, um faz pelo sistema renal e o outro faz pelo sistema digestivo. Então, isso somando causou essa hipocalemia nessa paciente, né? Então, quais seriam, no caso dessa paciente, os planos de cuidado, que nós devemos apresentar para ela? O que vocês... Eu acredito que uma das situações aí é trocar o diurético, né? A clortalidona aí, no caso, no lugar do hidrocloro. Trocar o diurético, Alessandro? Isso, troca o diurético. Hum. Eu acho que a primeira questão, ela está 5 meses já usando Senna. Eu acho que talvez a suspensão da Senna pode ser uma ideia. Pensando que ela trata a hipertensão, pelo menos no caso eu entendi assim, que ela trata a hipertensão com a hidroclorotiazida, e ela só veio apresentar nos últimos dias a fraqueza, talvez essa perda de potássio não seja principalmente hidroclorotiazida. Mas assim, pode ser também trocar por espironolactona, né? Mas acho que o primeiro passo é suspender Senna e avaliar se precisa uma suplementação de cálcio, né? Ou seja, alimentar, ou seja, medicamentosa. Acho que pode ser dos primeiros planos a ser tomado. Muito bom. Gente, eu concordo com o Vinícius, mas eu seria mais taxativo, eu suspenderia todo o tratamento atual, né? Porque se ela realmente está hipertensa, existem outros moderadores da pressão, né? E o Senna, ele, claro que ele é como você acabou de narrar para a gente, né? Por duas vias, ela está eliminando muito, como é que se diz? Eletrólitos, né? E aí a gente tem que fazer uma suplementação. Acho que no caso dela, aí é uma suplementação. A gente tem que cuidar agora para que ela possa reter, né, mais eletrólito e aí ter uma homeostase para a gente pensar em novo tratamento. Se for hipertensão mesmo o caso, porque tem a suspeita que não seja, né, a gente tratar com outro moderador. Excelente, Gilmar. Excelente. Quem mais gostaria de falar? O uso crônico aí do SEMI, claro, eu concordo que tem que suspender, mas daí a gente tem que pensar que essa paciente, como a Mariane falou, essa paciente ela cria uma dependência, então tinha que entrar já com outro laxante, acho que talvez um formador de massa, enfim, a gente tem no SUS, acho que o Plantago, eu pensaria para substituir e já começar para poder a gente não deixar ela constipada, né? Porque ela vai ficar. Se tirar abruptamente esse sene, ela vai ficar, no caso da paciente da Meriane aí, que
que tem uma dependência mesmo. Isso. Eu ia complementar assim, ó. Eu Maravilha. acho que eu nunca passo laxante. Eu, assim, é só em casos de preparação de exame, Uhum. né? Eu acho que a gente tem aí, em casos de constipação severa, outros mecanismos surfactantes, né, que não são fitoterápicos. Então, assim, eu ensino, né? Eu, como professora de farmacognosia, eu ensino sobre as antraquinonas, mas eu já deixo bem claro, né, os riscos do uso, etc. Então, assim, suspender o uso, sim, mas é isso, não deixar o paciente à deriva. Eu acho que, assim, um plano alimentar, aí a equipe multi é muito importante, né? Um acompanhamento nutricional para entrar aí com uma alimentação mais laxativa, uma alimentação mais adequada. Precisa de saber que tipo de constipação essa paciente tem, porque, né, a gente tem tipos aí por baixa ingesta de água ou trânsito lento, a gente tem tipos diferentes de constipação. Então precisa ver, né? Eu, como farmacêutica, eu não suspendo nenhum medicamento prescrito por médico, então eu não posso dizer que eu vou suspender hidrocloro, porque não é da minha alçada profissional. Então, assim, cabe eu indicar se fui eu que indiquei, que vi isso, né, na minha prática clínica, eu fazer um encaminhamento para o cardiologista e pedir a ele uma avaliação, né, desse plano terapêutico da paciente, né? Pedir também fazer essa reposição, aí seja direta ou por suplementação, mas também isso entrando em contato com o médico que a acompanha, que prescreveu esses medicamentos, né? E assim, eu acho que é isso, né? E orientar ela no uso racional de fitoterápicos mesmo, que ela não pode fazer uso sem acompanhamento, sem um cuidado de um profissional ali capacitado, né? É isso. Muito É bom. que eu acabei dividindo as partes no plano de cuidados, eu acabei dividindo meio que para cada coisa. Mas, basicamente, eu coloquei também para constipação, para perda de peso, a prática de exercícios físicos, né? Avaliar a questão da ingesta de água e o aumento da ingestão de fibras, né? E alimentos saudáveis, acho que vai ajudar ela tanto na perda de peso, tanto nessa questão da constipação. E sobre a hipertensão, realmente tem que fazer uma avaliação, né, do medicamento. Eu coloquei assim, que após a suplementação do potássio, pode fazer uma nova avaliação dela com o uso da hidroclorotiazida e, se caso permaneça, talvez fazer a troca do medicamento para um outro. Acho que pode ser também uma ideia. Claro que junto com o prescritor, a avaliação de quem realmente prescreve e faz o tratamento do paciente. Muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Então, assim, foi isso mesmo que a gente pensou, né, nesse caso clínico. Então, primeira coisa, suspender essa cena, né, a cena, esse fitoterápico, não dá para ela continuar com isso. A questão da gestão do peso e da reeducação alimentar, é necessário falar isso com essa paciente, mas às vezes nesse momento agora, não seja a primeira escolha, né? Conversar com ela dessa questão da automedicação, mas com certeza nesse momento é realmente recomendado que a gente encaminhe essa paciente, né? Porque pode ser que ela precise fazer essa correção dessa hipocalemia, né? Que pode ser por via oral, mas às vezes tem que ser endovenoso, né? Pedir aí um ecocardiograma, mas isso é da alçada do médico, né? Então a gente encaminhar ela para a urgência, essas curvas aqui, ó, se estão alteradas, isso mostra, né, a curva T e a curva U, mostra que tem um quadro de hipocalemia, mas isso não é da nossa alçada, né, do farmacêutico, mas é do médico que está aqui conosco, então a gente encaminharia essa paciente. E depois que ela tiver melhor, que isso for corrigido, aí sim a gente é, entra um outro tipo de educação em saúde, usando os fitoterápicos, né? E aí, como a Juliana já adiantou e nós estamos extremamente conectados, ela ficou ótima. Ela fez a reposição, deu tudo certo, e aí ela volta e ela pede qual fitoterápico, né, que a gente poderia lançar mão para ela, que pode ajudar ela tanto nessa questão
do intestino, da perda de peso, né? O que que a gente pode auxiliar essa paciente? Então, o que que vocês agora, a gente não faria uma prescrição nesse momento para essa paciente, mas depois a gente poderia fazer. O que que a gente poderia sugerir para ela? Eu quero ouvir vocês. A Juliana Lene? já deu spoiler. Clarice? Oi, Lene? Diga, meu bem. Eu sugeri a ela o psyllium. Tanto a gente tem na forma fibra, temos na forma cápsula, temos na forma Uhum. pó, diluente também para auxiliar. É um formador digestivo, né? E tem poucas contraindicações, na verdade, que está me corrija, por exemplo, dele. Mas eu acredito que ele seria uma das primeiras escolhas previstas para o caso dela. 45 anos, não tem diagnóstico de glicemia, hipertensão, pelo menos aqui, né? Assim, a princípio. Não faz uso de outras medicações e não estaria tanto desconforto e também não seria a longo prazo, seria para um prazo, para começo, para início de uma nova alimentação, prática de exercício físico. Uhum. Eu sugeriria para ela um início com uma reeducação alimentar com auxílio do psíquio. E aí poderia ser escolhido da melhor forma possível para ela. Ou a fibra alimentar, para ela introduzir no suco, ou colocar na comida, ou em cápsula, que já tem cápsula, ou ele em formato de pozinho, que acho que é o plantar, que tem ele em formazinho de pó, diluente. Estou em dúvida, mas eu acredito que seja um comercial que se vende em farmácia. Não sei se é o plantar, que é o psyllium. É o Ele até plantão. saborizado, né? Ele saborizado. Uhum. Eu indicaria, sugeria o psyllium. Mais alguém indicaria alguma outra coisa ou todo mundo indicaria o psyllium? Tem várias, né, gente? Outras. Todo mundo no psyllium? Ninguém tem outra opção? Na verdade, o psyllium, ele tem muitos artigos científicos que diz dessa questão da gestão do peso, né? De diminuir as questões de lipídios, mas a gente tem que ter muita cautela, né, pessoal, de falar de uso de fitoterápicos na redução de peso. Então, isso cabe uma reflexão bem profunda sobre isso, mas com certeza o psyllium ajudaria, muito, muito, muito essa paciente, tá? Alguém mais? Tem alguém falando no chat, Vi? Tem não, Pro. Uhum. Bom, pessoal, isso é o que. Vou fechar o compartilhamento aqui. Isso é o que a gente tinha preparado para esse nosso primeiro encontro. Então, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação. Então, eu queria um feedback de vocês, o que que vocês acharam. É dessa forma, né, que foi preparado esse curso. Quem teve no curso passado não deve estar estranhando, porque é bem próximo, só que agora serão casos clínicos, né? Então, os próximos agora serão 3 casos clínicos, são 3, um para cada sistema, que vocês vão preparar o material, mas eu queria escutar de vocês, está tudo bem? É, tem alguma coisa que vocês querem que melhore? A gente está aqui para poder adequar da melhor forma possível para vocês, para que a gente entenda, né, um pouquinho mais sobre essa fitoterapia. Ficou claro? Para mim foi muito bom, Pro, porque acho que estimula esse pensamento clínico, esse pensamento prático também, pensar nas oportunidades, nas maneiras de como a gente pode lidar utilizando os fitoterápicos. Acho que está bem bacana para mim essa forma como é feita, e acho que essa parte do estudo de casos, esses casos clínicos, acho que são muito bons para realmente juntar a teoria com a parte prática, né, que a gente poderia exercer mesmo no serviço, né, na nossa atribuição. Ninguém mais? Então,
Tem no chat. Eu gostei. Gostei muito, professora, da questão do respeito, né? Eu acho que independente de, né? E a gente não está avaliando o título, a gente está avaliando isso, todo mundo contribuindo, somente nosso conhecimento, né? Então, manutenção desse respeito é tudo. É isso. Doutor, esse método é muito bom. Caso clínico, essa interação é muito interessante. É. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque eu fiquei muito curiosa, Meriane. Essa paciente sua que usa Sene, há quantos anos? Eu queria, assim, eu fiquei bem preocupada. Ela usa há pelo menos 15 anos, Então, e ela não tem, sem a, ela tem algum sem a- problema? ela me relatou que ela começou, foi a primeira consulta. Ela chegou para mim encaminhada da fisioterapia pélvica. Uhum. Então, ela é uma paciente que ela tá com uma questão de atrofia vaginal ali, enfim, tá com ressecamento, etc. E aí ela foi encaminhada para mim. E aí, como eu faço a minha fitoterapia é baseada na medicina tradicional chinesa, que é a minha, eu tenho a formação. E eu também trabalho com a anamnese pela medicina antroposófica e medicamentos dinamizados, né? Então, eu faço uma varredura completa, né, do paciente. E aí, quando eu perguntei a parte de evacuações, sistema digestório, ela me relatou isso. Então, assim, eu falei para ela que a gente teria que tirar, só que ela já faz uma boa ingesta de água. Então, a questão dela não é uma constipação por ressecamento, e sim por trânsito lento. Entendeu? Então, no caso dela, a gente não é por conta de falta de fibras, etc. Então, eu entrei com colagogo, colerético, eu entrei com fito para carminativo, eu entrei com cúrcuma para ela, com essa função, cinara, alcachofra, né? E aí eu falei pra gente ir, lógico, encaminhei pra minha colega, que lá a gente é uma equipe multi, né? Encaminhei pra minha colega, a doutora Natália, que é nutricionista. E aí vai fazer um bom plano alimentar para ela, pra gente ver os gargalos dessa questão. E eu tenho uma desconfiança de que era para bullying e gerenciamento de peso, tá? E Meu aí ela, entendeu? Foi a primeira consulta. E aí, vamos ver agora Deus. como é que vai ficar. Passei mercúrios solúveis, coisas assim, dinamizados também que vão auxiliar nesse processo. Que bom que ela está nas suas mãos, que bom. Porque, né, preocupa a gente, né? Eu E uso assim. tudo por conta, tá, Milene? É o que eu mais pego. Os pacientes nossos lá, eles estão completamente desamparados, Não. né? Sem conseguir consulta médica, né? Então, assim, eles chegam assim bem, ficam só repetindo receita no posto, sabe? Na UBS, então eles não passam por avaliação médica. Então eu fico só vendo assim sinais de alerta e fico tentando contatos e encaminhando, né? E atendo também no Andaraí, então eu no Hospital Federal do Andaraí. E aí eu consigo agendar algumas especialidades lá, que eu atendo com fitoterapia lá. E aí, enfim, é isso. O nosso sistema, a gente que tá ali recebendo esses pacientes na ponta, É. tá bem complicado. Mas que bom que a gente está aqui, né? Nos É, especificando, trocando as nossas experiências, que isso não se repita, né, nos nossos futuros pacientes, que o nosso país, né, tenha uma consciência segura e certa, porque existe uma política, existe um programa, então a gente precisa fazer isso acontecer. As pessoas querem a fitoterapia, né, mas precisamos nos treinar, né? Nos qualificar para que a gente dê esse respaldo, porque é muito triste, né? Muito triste isso. e assim é uma constante, tá? Então, Não é um ou outro, não. É uma constante. Muita coisa. eu imagino que muitas pessoas no grupo, de outros grupos, devem passar pela mesma questão. Isso é muito comum. É muito comum.
né? Mas obrigada, viu, pela sua. Nada. É muito bom a gente compartilhar dessas experiências, muito bom mesmo, tá? E não é falar para o paciente, você tem que parar, né? Você tem que. Não vai, não é Não, assim, é devagar. não Né? dá. Porque Aí você afasta ele, ela é dependente disso, então é dependente. devagar. Ela só Né? consegue evacuar dessa forma. Já Então, criou olha uma que dependência, sério. porque Sim, o olha que sério. laxante que irrita a mucosa, né? Ele Uhum. tem essa questão, né? Muito complicado. Então, não adianta, né? A gente só tem que dar uma alternativa viável, E ela tem que né? sentir, tem que dar certa alternativa para ela sentir segurança de deixar essa medicação. Não quer dizer que Isso, nunca mais vai poder tomar, né? Mas é aquilo que a gente estava sim, conversando, fazer o rodízio disso, né? Porque a gente sabe que não pode, não é saudável, mas ela não sim. entende, né? Então tem que ter um profissional ali para poder amparar. É, Muito é obrigada mesmo, isso. foi bem rica a sua Nada, contribuição. imagina. Obrigada a vocês aí, viu? Então tá bom, gente. Então nós encerramos aqui o nosso encontro. Eu fiquei muito feliz de conhecer todos vocês e espero que o mês que vem a gente esteja junto de novo e será do mesmo jeito. Qualquer coisa vocês podem compartilhar alguma coisa no fórum ou mesmo no WhatsApp, que eu tenho sentido que o WhatsApp tem sido melhor do que o fórum, né? Então a gente fica aí à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, tá? Um beijão para todos. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, professora. Tá, boa noite, obrigada. Boa Tá, noite, pessoal. até mais. Tchau.